Bom, aqui quem fala é o Will e eu vou começar uma série de videoaulas se tratando da eletrônica analógica. Essas videoaulas elas vão ser especificamente para aquelas pessoas que possuem dificuldade em pegar um livro e absorver o conteúdo. Para quem quiser se aprofundar novamente depois de assistir essa videoaula, isso vai ficar bem mais facilitado. E hoje eu vou começar falando sobre os conceitos básicos da eletrônica analógica. Primeiramente, sobre os semicondutores. O que são semicondutores? Semicondutores são materiais que possuem uma resistência intermediária entre os condutores e os isolantes. Aqui eu citei alguns condutores: a prata, o cobre, o alumínio e o ferro. Aonde o material que tem a melhor condutividade é a prata. Aqui é a escala de condutividade. E aqui temos os isolantes. Aqui somente alguns que eu vou citar: o vidro, a borracha, a porcelana, o enxofre e o PET. E especificamente nessa videoaula vamos se tratar dos condutores: carbono, germânio e silício. Onde necessariamente vai estar localizado esses elementos? Eles estão localizados na família 4A. Mas o que significa a família 4A? Se vocês olharem na tabela periódica, e vão ter lá família 1A, a família A e a família B. Aqui eu vou citar somente as famílias A, que é a família 1A, que é o lítio, sódio, potássio, neurobiútil, Célsius e França. Família 2A, que é berílio, magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Família 3A, quem são eles? É o boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho. Família 4A, o carbono, silício, o germânio, o estânio e o chumbo. Família 5A, nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio e o bismuto. Família 6A, o oxigênio, o enxofre, o selênio, telúrio e o polônio. Família 7A, flúor, cloro, bromo, o iodo e o astato. E a famosa 8A, família dos gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e rondônio. Então, vamos dar ênfase só primeiramente na família 4A. Nesses três aqui, o carbono, silício e germânio. A eletrônica, ela na década de 40, na década de 50, ele produzia muitos equipamentos contendo germânio. E aqui vou falar um pouco aqui. Os condutores, os semicondutores mais usados na eletrônica. Aqui temos o átomo de silício. O átomo de silício aqui, ele tem 3 camadas, por isso que ele vai estar localizado no terceiro período. Cada camada dessa vai ter uma quantidade de elétrons. Por exemplo, aqui na camada 4 vai ter 2 elétrons, camada L vai ter 8 elétrons, na camada M vai ter 4 elétrons, como está representado aqui. Esta última camada, a terceira camada do átomo de silício, damos o nome de camada de valência. Camada de valência. E aqui no átomo de germânio, ele vai ter 1, 2, 3, 4 camadas. Por ele ter 4 camadas, ele está no quarto período da família 4A. E o silício está no terceiro período da família 4A. Se ele tem 4 camadas, então vai ser a camada K, L, M, N. Na camada K ele vai ter 2 elétrons, na camada L vai ter 8 elétrons, na camada M vai ter 18 elétrons, na camada N vai ter 4 elétrons. E Linus Pauling, para entender onde a gente encontramos essa distribuição,
ela é chamada de distribuição eletrônica, feita por Linus Pauling. Na física, se vocês estudarem física, ou posso postar outra videoaula falando só sobre distribuições eletrônicas, mas esse é assunto para depois. Primeiro eu vou dar um embasamento bem básico, que é a distribuição eletrônica. Camada K, L, M, N, O, P e Q. E Linus Pauling ele distribuiu da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p, 6, 6d10, 7s2, 7p6. Nos modelos atômicos atuais existem átomos que possuem somente até essa quantidade de elétrons, essa distribuição, onde esse número aqui da frente nós chamamos em uma letrazinha N, que é o número quântico principal. Número quântico principal. E esse S, P, D e F são os subníveis desse número quântico principal, chamado de L, que é o número azimutal. Onde, só base de curiosidade, o S tem o valor 0, o P tem o valor 1, o D tem o valor 2 e o F tem o valor 3. E o N é o número de camadas. Primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Respectivo nome: K, L, M, N, O, P, Q, e assim por diante. O átomo de silício, ele tem 4 elétrons na terceira camada, que é a camada M. Camada M aqui. Então, se ele tem 4 elétrons, os elétrons eles estão aqui em cima dessas letras. Não tem essa letra S, P, D. Então, aqui em cima o número de elétrons. Então, aqui nessa camada M, ele vai ter 4 elétrons. Então, aqui nessa camada S, nesse subnível S, ele vai ter 2 elétrons aqui. E no P aqui em cima vai ter 2. E vai restar quanto? De 6 vai sobrar, tirando 2 vai dar 4, com mais 10 vai dar 14. Então, aqui no átomo de silício, ele vai ter 14 elétrons ainda restando para completar essa camada. E o átomo de germânio está na camada N, que é na quarta camada. 1, 2, 3, 4. Camada N, quarto período. E aqui ele vai ter 4 elétrons. Sobra 4, 14, com mais 14 dá 28. Então aqui vai sobrar 28 elétrons ainda para ele completar essa camada N aqui. Mas na química existe que esses átomos, quando eles fazem essas ligações, eles conseguem a estabilidade quando eles ocupam 8 elétrons na sua camada, que é a chamada regra do octeto. Mas isso vai ficar para a próxima videoaula. Mais um adendo que eu tenho que dar aqui é o porquê que hoje, atualmente, usam-se mais o átomo de silício para produzir os equipamentos na eletrônica. O germânio usa-se, mas é muito difícil de se encontrar. Ele era usado na década de 40 e de 50. Hoje a gente usa mais o átomo de silício. O porquê? O silício ele é encontrado na areia, na forma de dióxido de silício. Da seguinte forma aqui, ó. SiO2, dióxido de silício. Por ele ser encontrado na areia, ele é muito abundante. Ele é tão abundante que ele ocupa praticamente 27% da massa da crosta terrestre. E ainda, ele é o terceiro elemento mais abundante na natureza, perdendo apenas somente para o oxigênio e para o ferro. Por ele ser tão abundante, dizem que o silício ele retoma a era paleolítica. Lembra-se que na era paleolítica o homem da idade da pedra se utilizava dos compostos desse material na fabricação de objetos e ferramentas. Então hoje o homem ele já fabrica esses
esses objetos e ferramentas utilizando o silício. Então, por isso que ele retoma, tem uma ideia disso, né? Mas isso é apenas curiosidade. E na próxima videoaula eu vou falar um pouco sobre os semicondutores intrínsecos e extrínsecos, que na formação desses compostos, das ligações dele, que vão formar ligações covalentes, e adicionando as impurezas. Até mais.